Fala galera, bem-vindos ao vídeo definitivo sobre iPhone versus Android. Esse é o tipo de debate que nunca tem fim, né? Muita gente já está acostumada com o seu sistema que nem pensa em mudar. E eu entendo, cada um tem suas preferências, e a gente ouve isso o tempo todo. Mas a real é que nem sempre as coisas são tão simples assim. Então, em vez de só falar sobre qual é o melhor, eu vou te guiar por um caminho diferente. Vou te mostrar como você pode analisar o que realmente importa para você quando o assunto é smartphone. E olha, para mim não importa qual lado você é, Android, iPhone, ou se você está pensando de trocar de lado. A ideia aqui é te ajudar a entender o que faz a diferença no seu dia a dia e vamos falar de funcionalidades, desempenho, design e até das pequenas coisas que podem passar despercebidas, mas fazem toda a diferença na experiência de uso. No final você vai ter uma visão clara do que realmente importa para você, sem aquela pressão de escolher um lado só porque é o que todo mundo faz. Vai fazer sentido? Confia. Então pega a pipoca, relaxa e vem comigo nessa jornada. Bora lá? Basicamente, se você vê aquele ícone de engrenagem e fica animado, é porque adora personalização. Mexer nas configurações, brincar com a tela inicial e de bloqueio, ajustar detalhes para deixar o dispositivo do seu jeito, é um hobby à parte. O iOS tem avançado bastante nesse requisito, com recursos que permitem personalizar a tela de bloqueio, mudar fontes, cores, adicionar widgets e salvar diferentes configurações para as várias situações. A tela inicial também ganhou uma mais flexibilidade, com a adição de widgets permitindo a personalização rápida e úteis. No entanto, na medida que você explora mais, percebe ainda que há limitações. A Apple continua adicionando funcionalidades, mas dentro do seu próprio estilo, o que faz com que muitas configurações no iPhone acabem parecendo semelhantes. Já no Android, mesmo nas versões mais simples, há uma liberdade maior. Você pode combinar as cores do sistema operacional com papel de parede, usar pacotes dos ícones e ajustar o tamanho dos widgets. No entanto, à medida que você explora mais, percebe que ainda há limitações. A Apple continua adicionando funcionalidades, mas dentro do seu próprio estilo, o que faz com que muitas configurações no iPhone acabem parecendo semelhantes. Já no Android, mesmo nas versões mais simples, há uma liberdade maior. Você pode combinar as cores do sistema operacional com papel de parede, usar pacote de ícones e ajustar o tamanho dos widgets, como preferir. O Android te dá a liberdade de fazer o que quiser. No iPhone, você não pode, por exemplo, ajustar o tamanho de um widget livremente ou posicionar um app exatamente onde gostaria na tela inicial. O layout segue um grid definitivo pela Apple, sem muita flexibilidade. Até mesmo personalizar ícones requer um pouco mais de trabalho. Por outro lado, essa estrutura mais rígida do iOS também significa que é difícil estragar a tela inicial, enquanto no Android, a liberdade total pode resultar numa tela inicial menos organizada ou visualmente agradável, se não for bem configurada. Então vamos falar de recursos, certo? A questão aqui é simples: qual sistema pode fazer mais coisas? Esse é um dos debates mais abordados e calorados quando se trata de iOS versus Android. E faz sentido. Ao longo dos anos, ambos os sistemas foram se desenvolvendo e adicionando funcionalidades que antes estavam ausentes. Você já deve ter ouvido comentários falando: incrível que o iPhone só agora está recebendo copiar e colar, ou finalmente o iOS só tem widgets que mais levou uma década para isso acontecer. Hoje, tanto o iOS quanto o Android estão muito completos, e o mais interessante é como eles se influenciam mutuamente. Você vê uma nova função no Android e pensa: isso veio do iOS. Mesmo acontece ao contrário. Agora existem até funcionalidades exclusivas do iPhone que o Android ainda não aborda. Um exemplo recente são os modos de foco, que oferecem um controle detalhado sobre notificações em diferentes situações. Há também uma série de recursos focados em privacidade, como ocultar meu e-mail e iCloud Private Relay. Por outro lado, o Android ainda leva vantagem em termos de pequenas funcionalidades que fazem a diferença. Coisas como gerenciamento de bateria, limite de carga personalizado, um sistema de gerenciamento de arquivos completo, modos específicos para jogos e até controles de volume independentes para chamadas.
toques e alarmes. Além disso, o Android oferece carregamento sem fio reverso, permitindo que você carregue seus fones de ouvido sem fios diretamente no telefone. No final das contas, o que realmente destaca o Android é a diversidade de opções, seja qual for o recurso que você procura, desde uma câmera poderosa até carregamento super rápido, ou conectividade USB tipo C. Há sempre um dispositivo Android que atende sua necessidade. Essas variedades é algo que continua a atrair muitos usuários, oferecendo a flexibilidade e que nem sempre é encontrada no iOS. Em questão de facilidade de uso, é muito valorizado por muitas pessoas, e costuma ter uma relação inversa com a quantidade de personalização e recursos oferecidos. É um equilíbrio delicado entre oferecer flexibilidade ao usuário e não sobrecarregá-lo com muitas opções e configurações. E nesse ponto, o iPhone sempre se destacou, priorizando uma experiência intuitiva e consistente, mesmo nos aspectos mais fundamentais. Exemplo básico é a tela inicial do iPhone. Sempre teve até 4 ícones no dock, com o ícone do telefone sempre verde e à esquerda desde o primeiro iPhone. O app da câmera também manteve seu layout simples, com o visor e os modos deslizantes que todos conhecemos, escondendo configurações mais avançadas em um menu separado. Isso pode parecer que falta um recurso, mas essa simplicidade é justamente o que torna o iPhone tão fácil de usar. Para a maioria das pessoas, eles preferem não mudar as coisas sem uma boa razão. Um exemplo claro disso é o app de calculadora, que praticamente não mudou nada ao longo dos anos. Mas isso não significa que a Apple seja perfeita. Em contrapartida, as versões do Android, por vezes, parecem mudar as coisas apenas para inovar, o que pode ser interessante e empolgante para alguns usuários mais experientes. No entanto, essa mudança pode prejudicar a continuidade e a facilidade de uso para usuários comuns. Enquanto algumas pessoas gostam dessa constância, evolução e adaptação, outras preferem a estabilidade que o iPhone oferece. Além disso, vale-se destacar que o iPhone quase nunca vem com bloatware, que refere-se a aplicativos ou programas pré-instalados. Muitas vezes não são necessários ou desejados pelos usuários e ocupam espaço de armazenamento e recursos do sistema. No iPhone, a Apple mantém a experiência mais limpa ao evitar esses aplicativos adicionais. O serviço ao cliente da Apple também é um pouco forte, com lojas físicas em várias partes do mundo, permitindo um atendimento rápido e eficiente. Essa combinação de usabilidade simples e o suporte confiável faz com que muitas pessoas que não são entusiastas de tecnologia escolham um iPhone. Eles querem um dispositivo que funciona bem desde o momento em que tiraram a caixa sem complicações. Suporte de atualizações, por que não, né? Isso é algo que eu classificaria como meio subestimado, só porque eu não acho que muitas pessoas compram seu novo telefone pensando em tê-lo por anos ou com isso em mente. Eu acho que ter as atualizações mais recentes, melhores patches sobre segurança, o mais rápido possível e pelo maior tempo possível deveria ser uma prioridade, mas geralmente não é. De qualquer forma, agora que o iPhone é sempre atualizado, todos os iPhones são atualizados simultaneamente por versões mais recentes do iOS, é um pouco mais fácil de dar vantagem para o iPhone, porque, por outro lado, no Android, o suporte de atualizações é muito mais variado. Só um número limitado de telefones recebe uma versão maior do Android por ano. Isso significa uma fração dos modelos disponíveis e até mesmo uma fração dos modelos da empresa específica que fabricou o dispositivo. Se você estiver com sorte, você tem um dispositivo da Samsung ou da Google Pixel que pode esperar um suporte consistente e atualizado por um bom tempo. Mas isso pode variar muito em dispositivos de outros fabricantes ou de modelos inferiores. Além disso, a Apple é uma empresa que com um bom controle sobre todo o seu ecossistema. Isso inclui o suporte pós-vendas. Portanto, todas as atualizações de segurança e software são lançadas para todos os iPhones simultaneamente. Por exemplo, o iOS 17 é compatível com o iPhone 12 e o 14. Todos os modelos que estão entre
Esses dispositivos receberão atualizações ao mesmo tempo. É um luxo que o Android não pode oferecer, porque o Android é muito mais variado em conversões e atualizações específicas para diferentes fabricantes e modelos. Isso é muito confuso e demorado. É claro que você pode querer um iPhone para um suporte de software consistente e mais confiável. E não só isso, você pode esperar até que o dispositivo tenha pelo menos 5 anos de atualização de software. Já o Android tende a receber atualizações, porém com um período de tempo bem variado. Agora, ecossistema. Agora essa é uma grande coisa. Uma grande coisa que você estiver pensando em passar para um novo dispositivo que se encaixe em um ecossistema maior, e muitas pessoas simplesmente não têm o desejo de ficar ativamente trocando entre diferentes dispositivos e marcas. O ecossistema é essencialmente uma mistura de dispositivos e apps que funcionam melhor juntos. Isso pode incluir seu telefone, relógio, fones de ouvido, TV, computadores e até mesmo sua casa inteligente. Agora, a Apple sempre teve uma vantagem em ter todos esses dispositivos em suas próprias linhas de produtos. Isso faz com que todos os dispositivos se conectem e interagem perfeitamente. A Apple tem tudo isso. Ela tem um iPhone, um iPad, um MacBook, o Apple Watch, os AirPods. Todos eles funcionam bem, principalmente juntos. Se você possui mais de um desses produtos, o que é bem raramente é comum aqui no Brasil, né? Bem difícil ter. É exatamente o que se torna um ecossistema da Apple um dos maiores e mais atraentes. A integração perfeita entre esses produtos faz com que seja fácil de compartilhar dados e continuar trabalhando sem problemas. Já o Android acaba dependendo de marcas e da Google com seu suporte ao Android, que se torna algo bem mais complexo. Mas claro, não quer dizer que o ecossistema do Android seja ruim, ok? Um exemplo disso é a Samsung, que vem se destacando nessa área, mas que a Apple já está há um bom tempo nisso. A Apple também tem uma grande vantagem com o serviço como o iCloud e o Apple Music, que se integram sem esforço com seus dispositivos. Em relação a questões econômicas, se torna um problema, voltado ao Brasil, óbvio. Você pode facilmente fazer o backup dos dados, compartilhar fotos e muito mais sem esforço. Em comparação com os produtos do Android, tendem a usar mais uma abordagem de rede aberta, o que significa que a integração pode ser um pouco mais confusa e menos perfeita em comparação com a Apple. Preço. Esse é um grande checklist para muitas pessoas. Então, o preço é sempre uma grande coisa. E claro que todos nós sabemos que, principalmente no Brasil, a Apple é muito cara. E por isso que há tantas pessoas dizendo que o Android é bem melhor com os benefícios. Tipo, se você apenas observar as especificações, o custo e a marca, que a maioria das pessoas conhece. Um exemplo básico é a Samsung, famosa por ter celulares muito caros e muito sofisticados, e novos modelos todos os anos. Mas ao mesmo tempo você pode encontrar um smartphone da mesma por um preço muito mais baixo, ainda assim ter muitos recursos e um bom desempenho ou até mesmo equivalente. Por outro lado, o preço dos Androids variam muito. Você está pensando em um modelo intermediário ou até mesmo um modelo mais barato, você pode encontrar algo muito acessível e atraente. E mesmo se você está pensando em um modelo mais caro, você pode também encontrar um Android de ponta a um preço muito mais baixo em comparação com o iPhone, topo de linha. Então, o que você realmente deve valorizar, mas é o que você deve... Primeiro, o que realmente você deve valorizar e considerar, se você quer um último mais sofisticado hardware, um preço alto, valorizando marca, gosto, preferências, vai pro iPhone. Só que é um bom valor com um preço mais baixo e não se importa com o último e o mais recente, então o Android pode ser a escolha certa. A durabilidade é sobre quanto tempo do seu dispositivo vai durar, e este é um fator importante a considerar ao escolher entre um iPhone e um Android. A Apple atende a construir seus dispositivos com uma construção de alta qualidade e um bom design. E além disso, os iPhones geralmente têm uma durabilidade muito boa.
Se você comparar um iPhone com um Android de baixo custo, pode perceber que a qualidade de construção é muito superior. A Apple também investe muito em controle de qualidade e durabilidade em seus dispositivos, retirando a bateria, claro. Então, em geral, um iPhone tende a ser um pouco mais durável, mesmo que você vai ter o mesmo nível de cuidados com o dispositivo. No entanto, os modelos mais caros e topos de linha do Android também têm sua qualidade de construção muito boa, ou até mesmo equivalente. E muitos deles são projetados para serem resistentes à água e à poeira e ter uma construção robusta. No entanto, há também muitos modelos de baixo custo e pode não ter a mesma durabilidade. Portanto, ao considerar uma durabilidade, é importante ter em mente que você está disposto a investir em um dispositivo de alta qualidade. Um iPhone pode ter uma durabilidade um pouco melhor, mas novamente, um dispositivo Android de ponta também pode ser bastante durável, especialmente se você estiver disposto a gastar um pouco mais. Então, galera, esses são os critérios que eu usei para comparar um iPhone e um Android. Se você está procurando personalização, recursos, flexibilidade, vantagens, vai para o Android. Se você está pensando em facilidade de uso, suporte e integração com o ecossistema, a vantagem vai para o iPhone. Se você está pensando em preço, durabilidade, o Android tem uma vantagem geral, mas o iPhone tem uma durabilidade geralmente melhor em comparação com alguns dispositivos Android de baixo custo. No final das contas, a escolha entre iPhone e Android vai depender do que você valoriza mais. Ambos têm suas próprias vantagens e desvantagens. O que funciona melhor para você não pode ser o mesmo que vai funcionar para outra pessoa. Então eu espero que este vídeo tenha te ajudado a entender a melhor diferença entre os dois e fazer uma escolha mais informada. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos.